E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a aula das cartas aos Coríntios, primeira e segunda parte, primeira e segunda carta. Lembrando que a ideia destas aulas é que você assista a aula e leia o livro, leia a carta. É claro que alguns não vão conseguir ler tão rápido, então pode seguir-se, né, as aulas diárias ou várias aulas no mesmo dia, desde que você faça as tarefas, mas o maior entendimento virá quando você assiste o vídeo e leia as cartas, porque a informação está na sua cabeça e aí você vai compreender melhor o que está escrito nessas cartas, ok? Mas vamos lá. Cartas aos Coríntios, parte 1 e 2. Porque aos Coríntios? Porque para a igreja que estava na cidade de Corinto, ok? Vamos lá. Vamos lá, qual o tema mais importante que é tratado aí? Na verdade, o resumo da carta é sobre a conduta cristã na igreja, no lar e no mundo. Como eu devo me comportar como alguém que crê em Cristo. Como você deve se comportar como alguém que crê em Cristo. Vamos lá. Foi escrita por quê? Porque Paulo soube que na igreja de Corinto estava havendo vários tipos de desordens. Então escreveu esta carta para corrigir e instruir o povo de Corinto. Então Paulo soube, através de outros irmãos, certo? Que havia várias divisões ali na igreja de Corinto, no povo ali, estava havendo vários tipos de pensamentos diferentes, pessoas pensando de formas diferentes, discordando uma das outras e havendo várias desordens. Então ele precisou escrever essa carta para corrigir e instruir o povo, ok? Beleza. Quais os erros que Paulo vai trabalhar dentro desta carta? Divisões que alguns ouviram o evangelho através de Paulo, outros ouviram o evangelho através de um homem e discípulo de Cristo chamado Apolo, outros ouviram o evangelho através de Pedro, e aí estavam havendo algumas divisões do tipo, não, eu sou discípulo de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu penso como Apolo pensa, eu penso como tal pessoa pensa. E Paulo trata de um ponto importante, ele falou assim, por acaso eu, Apolo ou Pedro, morreu por vocês? Nenhum de nós morreu por vocês. Então o evangelho e aqueles que você tem que se submeter é Cristo e não a pensamento de um homem específico. Isso é muito importante para o dia de hoje. Você defender o evangelho segundo tal ministro do dia de hoje, tal pregador do dia de hoje, tal padre do dia de hoje. O evangelho que você tem que seguir é Cristo. A sua referência é Cristo, ok? Havia também dentro da igreja imoralidades, a ponto de homem ter relações com mulheres da sua própria família. Então Paulo começa a trabalhar esse ponto de uma forma muito importante, falando que a imoralidade sexual não deveria haver nem menção disso no meio de vocês. Imoralidade sexual envolve diversas coisas, lascívia, luxúria, incesto, até conversas que você não precisa ter pelo caso da imoralidade sexual, ok? Disputas entre cristãos, desordens durante a ceia. Então, assim, naquele momento que eles vão tomar ceia, pelos estudiosos da época, falam que eles tinham uma refeição, a refeição do amor, que antes da ceia, só que eles comiam demais nessa refeição, bebiam demais, a ponto de ficarem embriagados. E Paulo começa a tratar a importância do ato sagrado da ceia. Então é um bom livro também, o livro de Coríntios, para você entender mais sobre a ceia. Para tratar esse ponto, ele vai no profundo deste conhecimento dentro dessa carta. E desordens durante o culto. Então aquelas pessoas tinham a igreja de Corinto tinha muitos dons espirituais, a ponto de Paulo falar que não faltava a eles nenhum dom. Só que eles usavam esse dom com excesso. O dom da profecia, todo mundo profetizava ao mesmo tempo, todo mundo falava ao mesmo tempo, todo mundo orava em línguas ao mesmo tempo. E Paulo, ele trata ali dos dons espirituais, quais são eles. No capítulo do amor, que é o capítulo 13 de Coríntios, ele fala sobre o amor. O dom deve ser usado com amor, porque se você puder ter todos os dons e falar as melhores línguas e não tiver amor, de nada isso vale. É neste livro também que fala sobre isso. Então ele vai falar sobre a ordem no culto, fala que Deus não é Deus de desordem. Então nós precisamos ter ordem dentro
dos cultos, ok? E as perguntas que alguns fizeram para ele, os próprios discípulos fizeram para ele, e ele responde nessa carta, referente ao matrimônio, referente ao casamento, referente à posição do homem, a posição da mulher perante ao homem e a posição de Deus. Lembrando, pessoal, que algumas coisas aqui tem a ver com a cultura da época. Então, a mulher tem que usar o véu, a mulher não pode descobrir a cabeça no culto. Isso é uma questão da época, da cultura deles, ok? Nós não precisamos trazer isso para nós no sentido de mulher ir para a igreja de véu. Então, alguns pontos nós temos que dividir aí o que é mandamento bíblico e o que é cultura da época, tá? Comer carne oferecida a ídolos, ele trabalha esse ponto, e os dons do Espírito Santo. Comer carne oferecida a ídolos tem um ponto importante aqui, ok? Paulo fala assim, vamos trazer para a linguagem de hoje, ele fala assim, se você for num açougue para comprar carne, você não vai perguntar se essa carne foi oferecida a ídolos. Você não precisa disso, você come em paz. Mas se você vai à causa de uma pessoa que você sabe que ela oferece a comida dela a deuses, a outros ídolos, e ela fala isso pra você, aí você não deve comer, por causa da sua consciência, ok? Porque a sua consciência vai te acusar. E Paulo fala o seguinte, que tudo é puro para quem é puro, mas tudo é impuro para quem é impuro. Então, se você na sua consciência você acha que isso não é certo, se você fizer, você está pecando. Mas se na sua consciência isso está, não tem problema nenhum comer uma carne, ok? Não sei, você não sabe se essa carne foi oferecida ou não. Mas eu oro e minha oração santifica e acabou. Agora, quando alguém fala essa carne é oferecida, a sua consciência te bloqueia. E também você fere a consciência daqueles que estão à sua volta quando você come. E Paulo fala algo muito importante aí. Se você comer carne e você comer carne, você se tornar um tropeço para outros que estão olhando você comer e não vão entender, não coma. Pelo amor aos outros, por pessoas que não têm o entendimento que você tem. Então, trazendo para o dia de hoje, se você faz algo, mas isso para mim não tem problema nenhum, mas isso fere uma outra pessoa, não faça isso na frente dela, porque você se torna uma pedra de tropeço, porque elas não têm entendimento que você tem. Então, tudo Paulo fala que tudo é questão da consciência. Se a sua consciência está limpa, se isso você acredita que agrada a Deus, se você acredita que isso não desagrada a Deus, se a sua consciência está limpa, você pode fazer, senão você não pode, ok? Estou falando de coisas, tá? Que a carne antes era considerada impura, alguns tipos de carne e outras não. Não estou falando de mandamentos e princípios bíblicos, tá? Se você falar de mandamentos e princípios bíblicos, você tem que fazer isso independente do que você acha ou não. Se é um princípio que Deus instituiu, você tem que fazer isso independente se você acha ou não, ok? Vamos lá. A segunda carta aos Coríntios, ela trata do quê? Essa carta é uma carta muito pessoal, pessoal. Pessoal. A carta é pessoal. Por quê? Porque Paulo escreve essa carta para defender o seu ministério, porque havia falsos mestres que consideravam que Paulo não era um apóstolo porque ele não conheceu Cristo pessoalmente. E eles não reivindicavam isso, eles falavam assim, não, ele não é um apóstolo. E o Paulo, todos os apóstolos da época recebiam sustento dos discípulos para eles pregarem o evangelho pelo mundo. E Paulo escolheu não ter esse sustento. E aí o povo começaram a falar que ele não recebia um sustento porque ele não era um apóstolo para eles. Só que Paulo é o que fundou a igreja e pregou para a igreja de Corinto. Então Paulo escreve essa carta para defender o seu ministério perante a esses falsos mestres. Ok? E ele vai falar dos seus motivos, dos seus sacrifícios pelo evangelho, das suas responsabilidades e da sua eficiência. Ele vai fazer uma carta defendendo o porquê ele é um apóstolo de Cristo e quais são os verdadeiros motivos dele. E por que foi escrita? Para consolar os membros arrependidos. Lembra que eu falei que na primeira carta tinha homens com imoralidade sexual? Ele repreende severamente esses homens. E nessa carta ele escreve para consolar aqueles que se arrependeram, porque muitas pessoas se arrependeram depois da carta de Paulo. E para repreender aquela minoria que não quis se arrepender, aqueles rebeldes mesmo. Sou rebelde, eu não acredito nisso, não me importa o que Paulo pensa ou deixa de pensar, o que Cristo pensa ou que deixa de pensar, ele é um rebelde. Então ele repreende esses que não se arrependeram
e ele consola aqueles que se arrependeram. E ele vai advertir contra os falsos mestres, o falso ensino, e defender o seu ministério, por isso que a carta foi escrita, ok? Pesquisa desta aula, pessoal, você vai fazer a pesquisa. Por que Paulo é conhecido como o apóstolo fora do tempo, tá bom? Então você pesquisa isso aí no Google, algum livro específico, alguém que você possa fazer essa pergunta. Por que Paulo é considerado o apóstolo fora do tempo, que está totalmente ligado com a defesa do ministério dele na segunda carta dos Coríntios, ok? E a tarefa é ler o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios e fazer um resumo sobre o verdadeiro amor. Amor para Deus não é o amor que você conhece no mundo. Não é amor de namorado, de marido, não é amor de pai e mãe. É um amor espiritual, ok? Então na carta de Coríntios, a primeira, capítulo 13, Paulo declara ali qual é o amor de Deus. O verdadeiro amor. Eu quero que você leia este capítulo, faça um resumo e, se puder, se você quiser compartilhar conosco, escreva aqui nos comentários abaixo, certo, pessoal? Então, até a próxima aula e Deus abençoe você.